unção a nós, Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Boa noite, gente. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Cláudia, sou coordenadora atualmente aqui da Turma do Pecado Lavado. Sou casada, tenho 2 filhos, o Tiago e o Pedro, e foi aqui que eu me converti, né? Foi aqui que eu conheci o Senhor há 21 anos atrás. Eu era uma pessoa que não acreditava, então tive a minha primeira experiência pessoal com o amor de Deus aqui nesse grupo, e por isso esse carinho tão grande eu tenho, e tenho que ter mesmo, né? Porque foi aqui que me apresentaram a Jesus. Bem, quando nós estávamos ali orando, né? Nesse último louvor que o Dudu convidou a gente para louvar e tal, eu senti que o Senhor colocava no meu coração um enorme carinho que Ele tem por cada um de nós. Então, na hora eu não fiz o meu louvor, mas eu estou agora dizendo para vocês que essa é a emoção que eu sentia muito forte no meu coração. O carinho que Deus, o irmão aqui está confirmando, né? O carinho que Deus tem por cada um de nós. Amém. Obrigada, Senhor. Bom, nesse início de ano, sempre a gente costuma fazer, e é bom que se faça, e eu gosto de fazer também, um balanço, né, uma revisão de como foi o ano que passou. Os pontos positivos, as coisas, enfim, que deram certo, que foram boas, e também o que deu errado, em que nós precisamos melhorar, enfim. Normalmente a gente faz esse tipo de balanço, né, de revisão, e aí traçamos as nossas metas, os nossos planos para o ano que está por vir, né? E é importante também que a gente faça essa avaliação na nossa vida cristã. Eu acho, né? Porque a gente faz em todas as áreas da nossa vida, quero emagrecer, quero fazer um novo curso, quero me aprimorar, mas é importante também esse balanço, essa avaliação na nossa vida cristã. E por isso, eu antes de entrar na palestra, eu gostaria de propor essa reflexão a vocês, né? O primeiro ponto de reflexão é que nós possamos nos perguntar como foi esse ano que passou. Se ele foi um ano santo para nós, se ele foi um ano onde nós buscamos a santidade em nossas vidas, né? Esse é o primeiro ponto de reflexão, porque São Paulo, ele começa todas as cartas dele dizendo que, lembrando a nós cristãos, que essa é a nossa grande vocação, esse chamado à santidade é a nossa grande vocação, porque nós fomos criados por Deus para algum dia voltarmos para Ele. Deus, que é amor, nos criou por amor, né, para algo tão grandioso que nós não podemos nem imaginar, né, que é viver face a face com Deus, viver essa plenitude de amor. Aqui na Terra, às vezes, nós temos pequenos fragmentos do que é esse amor de Deus por nós, mas a gente não pode ter, ninguém pode ter a dimensão do que é viver e estar face a face com Deus. E essa grandiosa vocação que nós temos, né? Essa nossa esperança portadora de imortalidade, que é a vida eterna. A gente não pode deixar de ter isso em mente. O Papa João Paulo II, ele sempre falava que a gente deve, muitas vezes, se lembrar o que espera por nós, que nas nossas lutas do dia a dia, nas nossas tribulações, nós devemos nos lembrar qual é a nossa esperança, para que nós fomos feitos, que é para a vida eterna. Então, a gente vai ter, daqui a 2 semanas, uma palestra sobre santidade. Eu não vou entrar nesse tema, mas eu gostaria de lembrar a vocês, né, que esse é um ponto importante da gente refletir, se nós temos botado isso como uma meta para esse ano que se inicia, né? Então, eu vou ler a primeira carta de
Primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 a 5. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que eviteis a impureza, que cada um de vós saiba possuir o seu corpo em santificação e honestidade, sem se deixar levar pelas paixões desregradas, como fazem os pagãos que não conhecem a Deus. Nós podemos pensar nesse momento quais são as nossas fraquezas, quais são as fraquezas que nós temos e que precisamos vencer neste ano, né? E também quais são as tentações que nós temos e que precisamos vencer. Eu acho que a gente deve pensar seriamente sobre isso e até escrever, anotar, porque isso ajuda a gente também a tomar uma atitude, né? O que nós vamos fazer efetivamente para vencer as minhas limitações, as minhas tentações, os meus pecados, enfim, as minhas fraquezas, né? Muitas vezes, eu sou agressiva, ou então eu sou muito ciumenta, mas a gente não pode ter a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim. Quem tem Deus na vida, a gente não pode se acomodar dessa forma. Então, nós temos que pensar quais são as nossas fraquezas, o que está incomodando o nosso semelhante, o que está nos prejudicando e fazer um projeto para vencer nesse ano. O segundo ponto de reflexão que eu gostaria de colocar para vocês é uma pergunta, se na medida do que depende de nós temos conseguido e nos esforçado para vivermos em paz com todos os homens. Porque essa é uma exigência que o Evangelho nos faz, que possamos ser pessoas portadoras de paz, né? Pessoas que levam a paz a outras pessoas, pessoas que promovem a paz nos ambientes que nós, enfim, em todos os ambientes que nós formos estar, né? Então, será que nós temos sido essas pessoas construtoras da paz? Porque no final do ano todo mundo deseja a paz, né? É natural, quem não quer a paz é o bem mais precioso. Quando você está em paz, tudo é festa, mas todos sabemos que muitas vezes precisa de suor e lágrimas para construir essa paz na nossa, enfim, no nosso lar, na nossa família. Então aqui esse é o segundo ponto de reflexão que eu queria propor. O terceiro ponto seria como tem sido o nosso relacionamento com o ser humano, com todas as pessoas de modo em geral, porque nós sabemos que cada pessoa é templo de Deus, templo do Espírito Santo. Mesmo as pessoas piores desse mundo, enfim, os mais criminosos, os que nós consideramos piores, todos são templos do Espírito Santo e todos merecem que nós, enfim, é um culto agradável a Deus, né? E eu acho que uma boa balança é aquela regra de ouro que Jesus nos ensinou, que diz que a gente não deve fazer ao outro o que a gente não quer que o outro faça a nós. Então, é muito simples. Em qualquer situação, se a gente está na dúvida se a gente está agindo de uma maneira correta ou não, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é parar e pensar. Eu gostaria que aquela pessoa me desse esse tratamento, eu gostaria que aquela pessoa fizesse isso comigo, e se a resposta for não, então eu também não devo fazer isso ao meu semelhante. E o quarto ponto que eu queria propor de reflexão, foi interessante, que foi o seguinte: eu estava no dia 31 na praia com meu marido, mas na praia assim, de manhã, né? Meu marido jogando vôlei, eu ali pegando o sol. E aí veio um rapaz pedir um favor para o meu marido e ele estava com uma tatuagem que dizia o seguinte: seja a diferença que você quer ver no mundo. A tatuagem do rapaz dizia isso. E essa tatuagem eu achei assim uma coisa, uma sabedoria que vem de Deus. Me deu até vontade de perguntar se ele era evangélico, de bater um papo, mas não deu tempo, porque ele foi embora. Mas enfim, era isso que estava dizendo, né? Seja a diferença que você quer ver no mundo. E é isso que nós temos que ser. Se a gente parar para pensar, a vida de São Francisco de Assis, que foi... Eu sou apaixonada por São Francisco de Assis, né? Que é um exemplo para nós, para todos nós católicos, cristãos,
O que ele fez? Ele foi a diferença que ele queria ver no mundo, né? Então, como nós temos sido essa diferença, ao invés de a gente estar reclamando, se questionando, de repente a gente pode tentar fazer e ser essa diferença que a gente está querendo ver no mundo, né? Nesse mundo tão turbulento, enfim, esse mundo com todos esses problemas que nós sabemos. Bem, gente, então agora eu vou propriamente entrar no tema da nossa palestra e lembrando que todas as nossas palestras vocês podem assistir no site, que a gente sempre filma, grava as palestras, e também vai ter ela por escrito. Então, se alguém tiver interesse nesses pontos de reflexão, e eu tiver falado muito rápido, enfim, vocês têm acesso lá no nosso site da Turma do Pecado Lavado, né? Então, a palavra é Mateus, capítulo 6, versículo 34. Quem quiser, né, acompanhar comigo, Mateus, capítulo 6, versículo 34. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã a si mesmo trará o seu cuidado. Basta cada dia a sua aflição. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã a si mesmo trará o seu cuidado. Basta cada dia a sua aflição. Se nós... Amém? Se nós observarmos a nossa sociedade, a nossa humanidade, como ela está hoje em dia, né? O que nós mais vemos, se a gente observar, são pessoas o quê? Inquietas, amedrontadas, enfim, sem paz, né? Tudo isso. E parece que é como se as pessoas tivessem perdido completamente a esperança de ter um futuro melhor, né? As pessoas, como se algo terrível tivesse para acontecer. E eu presenciei isso semana passada, eu estava no supermercado fazendo compras, 3 funcionários do supermercado falando entre si. Uma delas falou assim, uma delas comentou com a outra, sabe que agora, em fevereiro, vai acontecer uma coisa terrível, que vai... Aí a outra, é uma coisa terrível que vai afetar o mundo inteiro. E uma delas perguntou, mas o que vai ser? Vai acabar o mundo? Vai ser uma catástrofe? E ela, não, você não ouviu falar sobre isso? Não, mas vai acontecer realmente uma coisa muito terrível que vai afetar o mundo inteiro. E todas elas acreditaram nessa história. Que a outra nem sabia explicar qual era a fonte que estava vindo aquela informação. E por que isso está acontecendo? Porque as pessoas... O que é isso? O que vocês acham? Eu vou passar essa pergunta para vocês. O que você acha que está acontecendo com a humanidade para que ela viva assim nessa falta de paz, né, nessa intranquilidade? Alguém tem uma sugestão? Falta de confiança. Eu acho que é mais ou menos por aí, né? Falta de Deus, falta de confiança em Deus, né? Falta de ter em que se apegar. Uma pessoa vem e conta uma história, vai acontecer uma calamidade, a pessoa acredita naquilo, então vai acontecer e já fica apavorada. Isso aí, na verdade, várias pessoas, se a gente observar, atualmente as pessoas não creem mais em Deus. As pessoas não estão mais acreditando em Deus. Pessoas muito próximas a nós. Nós somos minoria. E o que acontece é que está faltando, não é uma fezinha que com qualquer problema e sofrimento vai embora. Está faltando na gente, na nossa sociedade, em mim, em cada um de nós, está faltando uma fé madura, uma fé sólida, uma fé que vem daquela certeza da existência de Deus, né? E até mesmo que venha da experiência, que você tenha experimentado esse amor de Deus. Então, eu penso que é isso, é essa fé em Deus, essa falta de fé em Deus que está fazendo as pessoas estarem tão sem direção, sem rumo e temerosas mesmo.
E se a gente observar, se a gente pudesse fazer uma retrospectiva dos nossos grupos de oração no ano passado, a gente vai observar que em todos eles praticamente o Senhor tem nos pedido uma coisa assim, sempre, que é a confiança. Ele tem sempre pedido para a gente, através das profecias, através das palavras de ciência, através da palavra que o irmão proclama aqui, não temas, nada temas, eu estou com vocês. Então, o Senhor está falando muito forte, desde o início do ano passado para a gente, confiem em mim, confiem nos meus mandamentos, porque não é só confiar nele e deixa a vida me levar, a vida leva eu, não é isso? Deus está falando, confia nos meus mandamentos para você pautar a sua vida, que você vai ser feliz. Confia na palavra dele, né? Confia nos ensinamentos dele, nos mandamentos dele. E tem uma palavra também que eu não encontrei agora aqui, mas que me vem na cabeça, que diz assim, na calma, na conversão e na calma que está a vossa salvação. Então, quando vem uma coisa nos afligir, é na conversão, ou seja, na mudança de vida, é no você voltar-se para o Senhor. E na calma, de você, na hora, se manter tranquilo e firme na confiança. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu guia, Ele vai prover todas as minhas necessidades, porque Ele tem provido e Ele sempre proverá. Amém? Nas Escrituras também, bom, então, a gente tem que se lembrar, nos momentos difíceis, o quê? Que nós não estamos órfãos, que nós temos um Deus apaixonado, um Deus que nos ama profundamente, um Deus que nos ama incondicionalmente, não importa a nossa situação, um Deus que nunca nos abandona. Se nós não tivermos tido um pai e uma mãe que tenha dado o carinho que nós tínhamos necessidade de receber, ainda assim não há problema, porque o amor que Deus tem por nós é algo muito maior do que qualquer amor humano, até mesmo do que o amor que um pai e uma mãe possam dar. Enfim, o amor de Deus por nós é ilimitado, é incondicional, e Deus é amor, né? A essência de Deus é amor. Então, Ele não vai nos deixar órfãos, Ele não vai nos abandonar, e Ele vai prover, sim, todas as nossas necessidades, porque Ele não é indiferente aos anseios do nosso coração. Deus, Ele só deseja o nosso bem e a nossa felicidade. Então, sendo assim, Ele não vai desamparar ninguém. E lembrando a palavra em Mateus capítulo 10, versículo 29, o Senhor nos fala: nenhum passarinho cairá por terra sem a vontade do Pai, e até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Eu queria que vocês repetissem essa última frase comigo. Até mesmo os cabelos da minha cabeça estão todos contados. Ou seja, tudo obedece aos desígnios de Deus e a nossa vida está repousada nas mãos dEle. Em Mateus capítulo 6, versículo 27, também a palavra nos exorta: qual de vós, por mais que se esforce, pode acrescentar um só côvado à duração de sua vida? Quem de nós, por mais que se esforce, pode acrescentar um dia a mais sequer em nossas vidas, né? Então, nós temos mesmo que confiar na providência de Deus. A maioria das nossas preocupações, elas nem vão acontecer. A maioria das coisas com as quais nós nos preocupamos, elas não vão vir a acontecer. Ou seja, nós sofremos por um mal futuro que nem ao menos existe e muito provavelmente não irá acontecer. Mas nós somos seres humanos, né? E isso acontece com todos nós e comigo também. Então, por isso, vamos sempre nos lembrar: não vos inquieteis com o dia de amanhã, a cada dia bastam as suas preocupações. Com certeza, a gente deve pensar no dia de amanhã, nos nossos sonhos, nos nossos projetos. Isso é saudável, isso é importante, né? Mas o que não pode é haver uma ansiedade
uma preocupação, um sofrimento por causa desse futuro, né? E aí eu fui pesquisar o que significa preocupação no dicionário, né? É uma ideia fixa e desagradável que perturba a mente. É uma inquietude resultante dessa ideia. Objeto exclusivo da atenção. É você focar naquele problema e ficar vivendo aquele problema, remoendo aquele problema. E o que acontece? Você acaba deixando o tempo que você teria que estar louvando a Deus, adorando a Deus, servindo a Deus, e mesmo o tempo que você deveria estar vivendo, você está gastando com essa tua preocupação com o amanhã. Isso toma o seu tempo. Outra coisa também que a preocupação nos traz é a ansiedade, né, nos faz sofrer e gera doenças, como a depressão, a gastrite, dores de cabeça, insônia e muitas outras mais. Então, a ansiedade é essencialmente a desconfiança para com Deus. Se nós estivermos muito ansiosos, é bom que a gente pare e comece a se prostrar mais na presença de Deus, a colocar em oração isso: Senhor, esse é o meu problema. Antes da gente sair contando para todo mundo o que está nos afligindo e nos desesperando, a primeira coisa é parar e contar para aquele que pode nos ajudar, que é Deus, nosso Pai. Então eu gostaria que vocês repetissem essa frase que eu vou falar agora. Preocupar-se somente com o dia de hoje é a vontade de Deus. Vamos lá? Preocupar-se somente com o dia de hoje é a vontade de Deus. Preocupar-se somente com o dia de hoje é confiar em Deus. Preocupar-se somente com o dia de hoje é confiar em Deus. Preocupar-se somente com o dia de hoje é obedecer a Deus. Somente com o dia de hoje é obedecer a Deus. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada... E é possível a gente vencer a ansiedade, né, e a preocupação excessiva descansando na providência divina. E eu gostaria de pedir agora para vocês, quem puder, que vocês possam fechar os olhos, só para ouvir o que eu tenho a dizer. Quando a gente se fecha os olhos, eu acho que a gente mergulha um pouco mais na nossa alma, em nosso interior. Nós nunca estamos sozinhos. Mesmo quando não percebemos, Deus está olhando para nós, sentado ao nosso lado. Quando os problemas vêm, tudo o que temos a fazer é confiar que Deus está nos protegendo. Apenas porque não se vê Deus, não significa que Ele não esteja conosco. Nós precisamos caminhar pela nossa fé, não com a nossa visão material. Amém. E para finalizar, eu gostaria de ler uma passagem, vocês não precisam já abrir não, que eu vou ler, que todo mundo conhece, acho que a maioria já conhece, que é aquela história de Marta e Maria, daquelas duas irmãs, né? Mas eu vou ler bem rapidamente para vocês. Se encontra em Lucas, capítulo 10, versículo 41. Marta e Maria. Estando Jesus em viagem, entrou numa aldeia onde uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Tinha ela uma irmã por nome Maria, que se assentou aos pés do Senhor para ouvi-lo falar. Marta, toda preocupada na lida da casa, veio a Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe só a servir? Ou seja, a Maria estava aos pés do Senhor, né, aos pés de Jesus. E a Marta fazendo tudo que, enfim, todo o serviço doméstico. E ela se incomodou com aquilo, né? E Jesus lhe respondeu: dize-lhe, ela pediu, dize-lhe para que ela venha me ajudar.
O Senhor respondeu-lhe: Marta, Marta, andas muito inquieta e te preocupas com muitas coisas. No entanto, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, que lhe não será tirada. E o Senhor, na noite de hoje, Ele também fala para nós, né? Nós vivemos numa sociedade extremamente capitalista, consumista, que joga 1000 exigências, né, em cima de nós. Enfim, competição, poder e várias outras coisas, várias preocupações exageradas. Nós temos diariamente bombardeado isso em cima de nós. Então, o Senhor, na noite de hoje, Ele está falando assim para a gente. Em vez de Marta, cada um coloca o seu nome. Eu vou botar o meu nome. Cláudia, Cláudia, estás ansiosa com muitas coisas, mas uma só é necessária. E aí o Senhor tem um pedido para cada um de nós. Volte à boa parte, Cláudia, que é me adorar, que é me buscar, que é me encontrar, porque eu tenho cuidado de vós. Volte à boa parte, Flávia, Cristina, Roberto e cada um de nós, que é encontrar tempo para estar aos pés do Senhor. Porque se você observar ao longo da tua vida, Ele nunca desamparou. E nos momentos mais difíceis você pode perceber que houve uma intervenção divina sempre. O Senhor nos convida a sermos um pouquinho mais Maria nessa noite, a estarmos um pouquinho mais aos seus pés. Amém?